Então tá, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula de QGIS, bacias hidrográficas, manejo de bacias hidrográficas. Eu vou iniciar um novo projeto, hoje pensando no mapa hypsométrico, que vai fazer o perfil, pegar o que o mapa hypsométrico vai fazer. Ele vai catar o perfil da imagem SRTM, ou do modelo digital de terreno, que a gente importou lá do Topodata, e vai reclassificar com gradiente de cores para facilitar a visualização. Depois a gente vai usar uma ferramenta que é do GRASS, que é lá dentro do próprio QGIS, que é um complemento, que a gente usou o próprio GRASS para fazer a delimitação da bacia hidrográfica e dos cursos da água. Então a gente vai usar agora essa ferramenta para fazer a declividade da bacia, em cima, por exemplo, da classe, da mapa de declividade da classe Embrapa. E daí depois a gente vai fazer, ou pode ser até antes, a gente vai fazer o perfil desse topográfico desse terreno para avaliar como que a gente define esse perfil no topográfico no QGIS. Beleza? Nessa parte aí, então, na aula de hoje, a gente encerra o conteúdo de bacias hidrográficas, porque daí, literalmente, a gente já conseguiu determinar a bacia hidrográfica, conseguiu determinar os cursos de água, conseguiu determinar a classe de declividade e o perfil hypsométrico. Então, vou começar um novo projeto aqui. Pode ver que ele está sem título. Eu vou para camada, vou adicionar uma camada raster, lembrando que sempre que a gente trabalha em modelo digital de terreno, ou imagem SRTM, ou TIFF, GeoTIFF, que é o caso, vai ser uma camada raster, então todos os procedimentos dentro de imagem vão ser raster. Então, eu vou clicar lá, vou clicar na minha pasta arquivo destino, lembrando que eu estava com a minha pasta na área de trabalho, que eu baixei essas duas imagens ontem, na aula passada. Eu vou voltar a ela só para refazer o processo de classificação de imagem para vocês frisar bem. Então, vou selecionar as duas, vou dar um classificar, vou dar adicionar. Novamente, percebam que ela veio duas imagens distintas, ó, posso separar, ligar, desligar elas. Eu vou escolher e definir uma área para minha bacia hidrográfica foco, por exemplo, essa bacia aqui, ou qualquer uma delas. Elas estão duas imagens e ela está dando esse erro aqui porque se vocês olharem aqui no canto inferior direito, ela está dizendo que ela não está se achando, porque ela não sabe o datum de referência que você está usando para isso. As imagens, quando você pega do Topodata, ele vem no WGS 84, que seria um datum global, e para o QGIS se balizar, é ideal você trabalhar com o datum que é da tua região, que no caso, a boa parte do Paraná e uma parcela significativa do Brasil está no CIRGAS 2000, o TM 22, que é a linha que vamos idear. Então, que é a linha que engloba pelo menos o Paraná inteiro. Então, eu vou fechar esse erro aqui. O primeiro passo, eu vou criar um modelo, lembrando que, como eu estou trabalhando com imagens, eu sempre vou em raster. Vamos em miscelânica, vou mesclar essa imagem, então eu vou selecionar aqui no cantinho as imagens. Eu vou passar um pouquinho mais rápido que a aula passada, justamente porque a gente já fez, e é só para frisar, perdão. Desculpe. Deixa eu colocar no silencioso no telefone. Me perdoe. Então, ok, selecionei as duas imagens, vou dar um nome de arquivo, vou voltar para minha pasta, vou colocar mosaico, salvar, executar. Posso apagar as imagens. E fico só com o meu mosaico. Só que esse mosaico ele ainda está com a coordenada desconhecida, o SRC desconhecido. Então, o que é o primeiro passo? Eu vou captar essa imagem aqui, raster, e vou em projeções. Vou definir a projeção dele. Estou usando como camada de entrada o mosaico, que é a que eu tenho linkada aqui como layer, né? Ele está com projeção inválida e eu vou colocar no CIRGAS 2000, o TM 22.
No meu caso, está aparecendo aqui porque eu já usei em outras aulas, em outras situações, mas eu poderia clicar no globinho aqui, vai abrir essa camadinha e você digitaria lá, Sirgas, espaço 2000. Aí, se tu catar aqui no regime de coordenadas, ele vai estar em algum lugar aqui. Então, Sirgas 2000, aqui daí aparece Sirgas 2000 TM, por zona daí, nós vamos usar a zona 22, Sul. Então, se você clicar nele aqui, vai aparecer um mapinha de onde que se refere. Se você der um zoom no mapinha, pode ver que ele pega praticamente o Paraná inteiro, que é essa zona. Dá um OK, dá um executar. Percebam que ele ainda mantém a zona porque ele tá perdido, porque o meu projeto não está definido com um sistema de coordenadas. Então, ele criou, ele refez. Então, agora eu vou voltar em raster, eu vou voltar em perdão, vou voltar em raster, vou voltar em projeção e eu vou colocar aqui reprojetar coordenadas agora. Então, ele vai catar a coordenada mosaico TM e eu vou colocar meu SRC destino, que é a coordenada destino. Eu volto aqui, posso colocar o TM22. Se não aparecer aqui, pode ir no globinho e faz o mesmo procedimento que fez a aula passada, no passo anterior. Clica no globinho, acha o Sirgas 22 lá e dá um OK, vai aparecer em tela, tu dá OK, vai funcionar da mesma forma. Aqui, se você quiser, você pode colocar, mas é opcional aqui. Então, você dá o nome de arquivo agora, reprojetado, porque ele vai reprojetar esse regime de coordenadas. Dá um salvar arquivo, eu vou colocar mosaico UTM-22. Entendeu? Eu já sei que eu já estou em UTM. Poderia colocar mosaico Sirgas também. Então, executar, fechar. Pode ver que ele criou um outro mosaico, agora com a coordenada UTM-22. Mas eu não vou usar esse arquivo, porque agora eu vou abrir um novo projeto em cima desse UTM-22 já projetado para isso. Então, eu descarto isso, vou aqui em novo projeto, descarta, vou com arquivo novo, agora vou lá em projeto, propriedades, e lá no meu regime de coordenadas, aqui no RC desse projeto, eu vou colocar que não é, ó, ele pode ver que ele vem já sempre habilitado com o WGS84, que seria um global. Eu vou escolher dentro do meu sistema de coordenadas referência, eu posso escrever Sirgas, ou aqui no meu caso, como eu usei já por último, está aqui o Sirgas 22, dá um zoom aqui para ter certeza se é. Dá um aplicar. E se você quiser aqui agora no projeto no geral, você pode até nominar seu projeto. Colocar aula 2. Ok. Então, a aula 2, agora ela está com, se você olhar aqui em cima, estou com a aula 2, o canto esquerdo superior, aula 2, o nome, e o meu canto direito inferior tá lá, ó, Sirgas 2000/UTM22. Agora eu vou importar aquela camada, vou lá em camada, adicionar camada, raster. Só que agora eu vou catar, em vez do mosaico e aquelas duas que estão prontas, eu vou catar o mosaico, o TM22. Então, eu vou adicionar ele. Pode ver que agora ele não deu mais erro de orientação. Ele mantém a orientação. Se tiver com dúvida, deixa aqui. Ó, ele mantém a orientação que está. Nós estamos aqui. Pois bem, aula passada, a gente dessa imagem aqui, nós fizemos um recorte para ela ficar menor, porque senão a imagem é um mosaico grande. Eu vou voltar com o recorte, vou fazer um recorte aqui, uma bacia qualquer aqui, vou catar essa região aqui. Então, como eu vou recortar uma camada raster, eu vou lá em raster, extrair, recortar raster pela extensão. Daí eu poderia ter o limite do município, perdão, para recortar essa camada, ou poderia ter cortar em tela, que é o que eu vou fazer, só para diminuir, como o foco é declividade. Então, eu vou clicar aqui, apesar que eu poderia fazer pelo limite do município. Eu vou fazer pelo limite do município, que eu tenho Palotina aqui salvo, como uma camada shapefile. Eu vou criar uma camada, então. Não, vamos fazer por aqui mesmo. Vou criar uma camada raster, então, vou extrair pela extensão
eu vou pegar o mosaico TM22, que é o que eu estou usando em tela, e vou cortar, desenhar em tela. Então, desenhar em tela, eu clico numa camada qualquer aqui, vou fazer uma bacia hidrográfica. Vou catar aqui essa bacia aqui. Catar essa bacia, vou dar o nome recorte. É o que a gente vai usar a partir de agora, esse recorte, e esquecer o mosaico, que é uma imagem enorme, né, de tamanho. Pode ver que ele habilitou meu mosaico aqui. Se eu desligar o mosaico, ele deixou o recorte habilitado. O mosaico eu posso clicar com o direito e excluir, porque eu não vou usar ele mais. Bom, beleza? Pode ver que eu estou com o meu TM liberado, porque eu cortei só o mosaico que já estava com as coordenadas definidas. Primeiro passo, então, eu vou fazer um mapa Y-metro. A imagem SRTM, ou modelo digital de terreno, ela já vem com gradiente de cores aqui. Ela já vem com gradiente de declividade pronto. O que eu vou fazer agora é só pedir para ele classificar em termos de altura. Então, vou dar 2 cliques aqui no recorte, que é a minha imagem SRTM, para a gente fazer o Y-métrico dele. Então, o que está aqui? Ele te deu um gradiente que já vem natural lá, com escala cinza. Então, o que eu vou aqui? Lá em simbologia, tipo de renderização. Eu vou clicar em banda simples falsa cor, e ele vai habilitar uma outra janela aqui. Dentro dessa interpolar aqui linear, ele vai fazer a interpolação do que ele das altitudes que tem para classificar essa imagem. E dentro do gradiente de cores, se não aparecer para você, você pode clicar aqui e ele vai aparecer vários tipos de gradientes de cores. Todos os gradientes, geralmente se usa o vermelho, amarelo e o verde. Aliás, vermelho, amarelo, azul, ou vermelho, amarelo e o vermelho, amarelo e o azul, ou vermelho, amarelo e o verde. Lembrando que para imagens, cores vermelhas são as mais quentes, cores mais quentes são regiões mais altas, cores mais frias, azul, são regiões mais baixas. Há professores que preferem o verde, mas eu prefiro particularmente o azul, que fica mais fácil de visualizar. Aqui no gradiente de cores, ela está do menor para o maior, então eu vou inverter para ficar as cores quentes. Eu clico com o direito aqui em cima dela e vou inverter gradiente de cores. Para ficar as regiões mais baixas, na cota 238, para as mais altas, 780 de altitude, mais quente. Então, o que ele está fazendo aqui? Perdão. Ele está catando, classificando por categorias, linearmente. Então, cada tantos metros, ele classifica a tua cor dessas imagens. Eu poderia, se eu quisesse, aqui, ó, ele está no modo contínuo com 5 classes de declividade. Eu poderia colocar intervalo igual aqui e aumentar as classes para 6, 7, 8, 9, 10, quantas classes de cor eu quiser. Eu vou manter o contínuo mesmo para ficar travado 5 classes aqui no Y-métrico. Também não adianta muitas classes, que senão se perde. E vou dar um OK. Então, veja o que ele fez com a minha imagem. Ele classificou as áreas mais quentes, mais altas como vermelha, em termos de altitude. Então, está na altitude 700, aqui as mais vermelhas. Novamente, eu poderia aumentar o número de classes aqui. E à medida que vai descendo, vamos pensar assim, e ficando nas regiões mais baixas, são as regiões mais azuladas. Então, catar aqui próximo ao Piquiri, o Piquiri está para cá, a Palotina está por aqui, assim. Não, acho que está mais para cá. Mas está nas regiões mais baixas, beleza? Esse é o mapa Y-métrico, daí depois, se quiser, tem bastante vídeo no YouTube para vocês montar um mapa, como faz um layout de mapa aqui, para você fazer um artigo, por exemplo. Mas a classificação é essa. Feito o mapa Y-métrico, desse recorte eu poderia fazer igual a gente fez aula passada, definir o limite da bacia hidrográfica, definir o isotório, fazer o cálculo de curva de nível, tudo por essa imagem SRTM, ou modelo digital de terreno. Hoje, o que a gente vai fazer? Vai fazer o perfil, pressupondo nessa bacia aqui hidrográfica, para a gente classificar o perfil. Para fazer o perfil, analisar o perfil topográfico dessa imagem,
eu vou numa outra extensão. Eu vou usar, vocês viram que a gente abriu o QGIS com GRASS, que já vem o GRASS aqui, que é o que a gente usa para bacias hidrográficas e delimitação de declividade. Mas para fazer esse perfil de topográfico, a gente usa um outro complemento que tem disponível gratuito, que nem sempre vem instalado, do QGIS. Então, o complemento, você vai lá em complementos. No meu já está instalado, que é esse Profile Tool aqui, que é Terrain Profile. Mas se ele não tivesse instalado, você poderia aqui em gerenciar dispositivos. Eu vou de novo lá, porque eu fiz rapidinho, né? Se o Profile Tool não tiver instalado na tua tela, que é esse dispositivo aqui, ele vai aparecer essas abinhas aqui, novas. Tu vai em complementos, gerenciar e instalar complementos, caso não tivesse instalado. Então, aqui eu poderia, não instalados, né? Eu poderia digitar, colocar tudo, porque no meu já está instalado, não vai aparecer. Mas eu ia colocar Profile, que o meu já está instalado, Tool, que é esse aqui, ó. Eu ia clicar, daí ele apareceu um botão aqui, instalar. Se eu clicar nele, vai aparecer aqui para mim desinstalar ou reinstalar o complemento. No caso de vocês, se não tiver instalado, vai pedir para instalar. Clica em instalar, o próprio software instala e ele já vai ficar disponível. Uma vez que ele já tiver instalado, tu vai em complemento, vai aparecer essas abas aqui, ou você pode ir em complementos, Profile Tool, terreno. Então é o seguinte, como a gente está definindo, eu vou fechar essa abinha aqui da caixa de ferramentas, vou desligar aqui a engrenagem, para ficar mais fácil. Então, se vocês olharem aqui, aqui é o seguinte, essa aba, às vezes, ela comprime, depende do tamanho da imagem, ela comprime e não deixa você ver o layer que você vai desenhar aqui. Aqui vai estar aparecendo o perfil do teu terreno, e as características depois você pode identificar. Importante, você clica aqui na tua imagem, deixa ela clicada aqui no canto, para como se tivesse válido o teu layer, né? E você vai aqui em adicionar layer. Ele vai criar um layer vermelho, e daí você vai lá na tua imagem e clica com o teu botão esquerdo, né? De clicar no mouse, e cata. Lembrando que as, as cores vermelhas são as mais quentes, né? E as azuis são as mais frias, perdão, as cores vermelhas são mais quentes, foi bom. As cores vermelhas mais quentes são as altitudes mais altas, e as azuis são as mais frias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa bacia aqui que está descendo, tá indo para cá. O ideal é que se eu tivesse a bacia delimitada já, mas eu vou só catar e fazer um perfil daqui, ó. Então, dessa parte alta até a parte baixa da bacia aqui, em linha reta. Então, eu vou clicar, chego lá no ponto da minha bacia, vou dar 2 cliques. Então, se vocês lembram lá no Google Earth, quando a gente fez esse mesmo procedimento, aqui a gente está fazendo o mesmo procedimento, só que no QGIS. Ó. Então, ele está te dando o perfil longitudinal da bacia, em termos de distância e comprimento, a altitude da bacia máxima e mínima, que você pode categorizar. Aqui, se você quiser, tu aumenta a altitude que ele está visualizando para ficar mais fácil a escala aqui que você está vendo. Então, se você abaixar, ele vai até na máxima, na mínima funciona a mesma coisa. E se você olhar em tela aqui, à medida que você vai avançando com a distância, ele vai te dando perfil e cota de altitude em Z. E em X também, partindo do zero, da onde você demarcou, até a distância que tu foi. Como você está falando em imagem UTM, lembra que é uma imagem métrica. Positivo? Esse gradiente, esse perfil aqui, se você clicar aqui, você pode exportar ele em 3D, pode exportar ele em 2D, pode exportar como PNG, que é uma imagem, por exemplo, para você fazer um mapa para um artigo, para traçar o perfil longitudinal de terreno. Aí tu vai clicar em salvar como, salva na tua área uma imagem e ele vai te dar esse perfil dessa tua bacia hidrográfica, que você poderia também fazer do mesmo modo, fazer para a bacia inteira esse perfil. Ó, então eu fiz como se fosse pelo exutório, então aqui ele sobe e desce porque ele passa por cima de outras bacias. Mas vamos pensar, se fosse um gradiente de bacias, eu vou pensar aqui, eu vou traçar a curva aqui. Então eu ia fazer isso aqui.
eu tivesse a delimitação do rio, né? Que eu não tenho aqui ainda, né? Poderia ter usado o arquivo anterior. Eu ia andando com o rio, assim, para saber o perfil. Dou 2 cliques, ele vai te dar o perfil da bacia, desde o início até o fim. Beleza? Então, perfil de bacias está delimitado. Fechei o complemento. Se eu quisesse, clica aqui de novo ou vai lá em complementos, profile do terreno. Então, mapa de pluviométrico está em tela, perfil a gente acabou de fazer, agora falta o nosso mapa de declividade. Mapa de declividade eu vou usar, vou lá em imagem em raster, porque eu estou trabalhando com uma imagem raster, modelo digital de terreno, vou em análise e vou lá em declividade. Chego em declividade, eu vou abrir essa imagem. Pode ver que ele já na camada de entrada, ele cata a minha última camada que eu tenho, que é a recorte. A razão de declividade está aqui e uma questão importante é você colocar aqui declividade expressa em porcentagem, ao invés de graus. Por quê? Porque a classificação da Embrapa, que é usualmente utilizada nos artigos, ela é em função da porcentagem de declividade. Então, se você quer que o QGIS faça essa classificação para ti de declividade, deixa aqui em expressa em porcentagem. Então, tem que salvar o arquivo, né? Perdão. Vou salvar como declividade. Salvar. Eu vou dar um executar. Fechei. Notem que ele fez esse mosaico aqui novo, ele habilitou aqui a classe declividade. E ele fez essa classificação aqui dessa imagem que a gente acabou de ver aqui. O que acontece? Essa aqui ainda ela não está refinada, então a gente tem que fazer um refino e pedir pro QGIS classificar em função dos atributos que eu vou gerar. Então, vou habilitar minha aba, minha caixa de ferramentas lá, e eu vou usar o GRASS de novo. Agora, o GRASS, vou em raster, porque eu estou trabalhando com uma imagem raster. Eu vou lá no achar ferramenta Reclass, que é reclassificar. Então, vai ser... eu vou dar só um pause aqui no vídeo, gente. Só para fechar a janela aqui, um instantinho. Oi, pessoal, voltei, me perdoe. Parece que aqui na universidade, quando você decide gravar a aula, o pessoal começa a cortar grama, furar a parede. Mas então vamos lá. Lembrando que eu acabei de fazer o meu mapa de declividade. Eu vou lá agora, eu vou reclassificar essa imagem que eu fiz a reclassificação da declividade, vou achar o reclass. Eu poderia achar ele aqui, dentro da minha... Tá aqui o meu reclass, mas eu poderia já digitar r.re. Ele já ia encurtar o atalho aqui. Então, reclass. Tá aqui. Dou 2 cliques nele. Se você está com dúvida do que é, deixa o mouse aqui, ele vai aparecer, ó. Cria uma camada com os valores de categoria com base na reclassificação do utilizador de categorias raster existente. Então, eu já criei uma categoria raster, que é de declividade, e eu vou reclassificar ela em função de atributo agora. Quais que são esses atributos? Eu vou usar os atributos da Embrapa, que ele vai falar assim, ó, de tantos a tantos por cento de declividade do teu terreno, é uma categoria, de tantos a tantos é outra categoria, de tanto a tanto é outra categoria. Então, o Reclass ele vai fazer isso. Então, vou dar 2 cliques, pode ver que ele já
Ele achou a camada de entrada aqui, que é a declividade, que é o que a gente já criou o atributo de declividade em porcentagem. E agora ele vai falar assim, ó, me fala o arquivo que contém as regras de classificação, que é opcional. Então, aqui nesse arquivo, eu posso colocar um arquivo txt, que é para o software entender. Eu vou abrir lá a minha aula. Eu já tenho essa classificação, eu vou abrir ela aqui, ó, classe declividade Embrapa. Então, é tipo um TXT, porque é para o software entender, então eu poderia copiar essa classes, como eu poderia colocar aqui os atributos. Então, colocar os atributos aqui, eu posso pôr, ou eu poderia apagar isso aqui, clicar lá em arquivos, vou lá para minha aula, tá lá classes Embrapa. Tem que ser arquivo TXT para ele entender, tá? Então, eu já estou dizendo quais são as classes, mas eu vou colocar aqui em tela. Quais são as classes? Então, ele vai falar assim, nessa reclassificação que eu estou pedindo para o QGIS fazer. De 0 a 3 graus, eu tenho terreno plano. De 3 a 8, eu tenho terreno suave ondulado. De 8 a 20, ondulado. De 20 a 45, forte ondulado. De 45 a 75, montanhoso. E 75 para cima é forte montanhoso. Beleza? Então, eu vou dar o nome aqui do arquivo. Eu vou colocar Embrapa. Ou declividade Embrapa, mas daí fica grande. Vou colocar só Embrapa. E vou reclassificar. Então, acho que eu coloquei 2 vezes o arquivo aqui, ele não vai aceitar. Então, rodar. E, ó, pode ver que ele está classificando em função das minhas declividades. Dou 2. Ele fez um outro mapa desse aqui. Deixa eu ver aqui. Pois é, era para estar aparecendo. Vi que não deu. A reclassificação que ele faz da Embrapa não sei se a minha placa de vídeo não está mostrando aqui, mas ela faz uma reclassificação quase idêntica a essa aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar agora essa reclassificação que ele fez em função das declividades e vai dar atributos. Lembra que aqui no Y-métrico a gente catou um recorte, que era uma imagem SRTM, e deu atributos, ou imagem TIFF, né, no caso, uma imagem raster, né, e deu atributos de cores. Então, a gente vai fazer exatamente o que foi feito aqui, só que agora nós vamos nominar as classes para ficar assim, ó, porque aqui ele está dando as altitudes, no caso do Y-métrico, deixa eu ligar o Y-métrico e desligar os outros. No caso do Y-métrico, ele está te dando os atributos de altitude aqui, para você saber que as cores, as vermelhas são mais altas e as mais baixas são mais claras. Nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora a categoria de atributos, nós vamos usar as classes Embrapas, que são essa aqui, de 3 a plano, 2 a 8 suave ondulado, 8 a 20 ondulado, 20 a 45 forte ondulado, 45 a 75 montanhoso, 75 para cima é forte montanhoso. Então, eu vou deixar aberto isso aqui, porque eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que vai ficar mais fácil. Então, novamente, eu vou dar 2 cliques aqui na minha categoria Embrapa e vou lá. Lá em simbologia, eu vou de novo lá em vizinho, banda simples falsa cor. Aqui eu posso dar uma tabela de atributos, que eu posso colocar cor diferente. Então, só para mudar a cor aqui, para não ficar a mesma do Y-métrico, agora eu vou colocar vermelho, amarelo e verde. Vou lá em gradientes, vermelho, amarelo e verde. Vou inverter de novo, para ficar o vermelho na mais alta. E aqui no contínuo eu vou em intervalo igual. Por quê? Porque as categorias da classe aqui no modo, eu vou colocar intervalos iguais
porque ele faz em cima de intervalos, e nas categorias aqui, número de classes, eu vou colocar 6, porque a Embrapa são 6 classes. Então, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Então, vou voltar lá. São 6 classes. Eu vou dar um aplicar. Opa, cadê? São 6 classes. Por que não está categorizando? Banda simples, só cor. Mínimo, máximo. Ele não está reconhecendo o meu intervalo. Ele não está reconhecendo. Ele tinha que aparecer as minhas classes aqui, ó. Ele está te dando 2 classes só. Ele deveria aparecer, eu acho que ele deu erro no meu reclassificação aqui. Eu vou fazer o mesmo procedimento, não entendi por que ele fez isso. Algum bugzinho que dá no QGIS. Eu vou fazer o mesmo procedimento, vou desligar isso aqui, só que eu vou fazer com essa aqui que está reclassificada, tá? O ideal é você fazer com o reclass, tá? Que é o que eu nominei em Bravo. Vou fazer o mesmo procedimento só para ele classificar essa e para vocês entenderem da onde que veio. Então, eu vou clicar lá, vai em simbologia, banda simples, falsa cor. Vou escolher, eu vou escolher o meu gradiente de cores, que já está amarelo e verde. Eu só vou dar em inverter, gradientes. Está em 5 classes, né? Aqui ele aparece o gradiente de classes. Agora, e eu vou dar um intervalo igual. Vou colocar 6 classes. Pode ver, eu criei mais uma classe. E agora, para categorizar isso aqui, eu vou dar 2 cliques aqui e renomear. Só que eu vou renomear essa categoria aqui em função da minha classe que está aqui no meu arquivo. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, copiar. Mas eu poderia dar 2 cliques aqui e digitar, ó, de 0 até a 3%. Eu tenho que é plano. Mas eu vou dar o Ctrl C e Ctrl V aqui, popular. Então, plano de 0 a 3%. Volto lá. Classe 2. Suave ondulado de 8 a 3 a 8. Vou colocar suave ondulado aqui para tirar esses 2, 1 aqui. E copiar só os textos. Então, ondulado de 8 a 20. Ondulado de 8 a 20. Forte ondulado. Ondulado de 20 a 45. Montanhoso de 45 a 75. Forte montanhoso. Ah, só se esse aqui que ele não está reconhecendo. Agora que eu vi que ele. Depois eu vou fazer esse teste. 75. Vou dar um aplicar e está aqui minha classificação. Só que lembrando que eu acabei de fazer aqui no declividade, você teria que fazer aqui no Embrapa, que é a reclassificação em função da declividade. Mas se vocês olharem aqui, tá o meu mapa de declividade aqui pronto, ó. Então, nas cores verde escura, eu tenho declividades mais planas, né? A parte mais plana da bacia. O verdinho é o suave ondulado. Então, pode ver que a bacia, boa parte dela, nessa região aqui, é praticamente plana. Porque ela ou é plana ou é suave ondulado. Forte ondulado vai ser de 8 a 20%, que é essas regiões mais amarelinhas. E montanhoso inexiste praticamente. Vai pegar um cantinho aqui, ó,
nessa bacia hidrográfica, um ou outro pontinho que é uma região mais alta especificamente, ou pontos específicos da bacia hidrográfica. Tá. Lembrando que se eu quisesse, eu poderia colocar ir lá no, no GRASS e traçar minha bacia hidrográfica, que é de interesse, poderia delimitar as curvas de níveis, poderia delimitar a minha bacia hidrográfica e a minha malha de rios, tudo em função lá do exutório que a gente fez aula passada. Positivo, pessoal? Eu acho que o meu arquivo estava dando erro por conta de um espaço que estava fora aqui, acho, tá? Esse arquivo aqui eu vou disponibilizar para vocês lá na sala no, no Classroom. E possivelmente, vamos ver se a gente faz uma tabela de atributos aqui de uma bacia qualquer agora pelo QGIS. Positivo, pessoal? Então, a aula de hoje se encerra aqui. Novamente, a gente fez o mapa hypsométrico, que é a classificação em termos de altitude. Depois a gente fez o perfil topográfico dessa bacia para saber a altitude máxima, mínima, em função de uma linha de comprimento dessa bacia hidrográfica. E agora, por fim, a gente fez o mapa de declividade em função de porcentagem, usando a classificação da Embrapa. Eu vou postar também alguns artigos lá na área do trabalho, porque se vocês olharem, ou mesmo digitarem no Google lá, classificação de solos, classificação de declividade em Embrapa. Colocar PDF, já vai aparecer milhares de artigos aí que vão fazer esse tipo de classificação em termos de bacias hidrográficas. Beleza? Aí encerramos a parte da bacia hidrográfica. Vou desligar a gravação e daí a gente abre para perguntas.